Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Como os irmãos são bondosos comigo e trouxeram aqui uma água, eu vou tomar um pouquinho dela enquanto você localiza, né? Capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? E eu quero me apegar a esta última parte do versículo 6. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Glória a Jesus. Amém? Palavra esta, irmão, muito abençoada que temos da palavra de Deus. E quando nós meditamos nessa porção bíblica, nesse texto bíblico, nós vamos ter grandes ensinamentos da parte de Deus acerca de família, acerca do que é uma instituição elaborada, definida, instituída pelo nosso Senhor. E quando nós olhamos esse grande desafio, não somente de Davi, os irmãos vão ver na leitura, que Davi estava em guerra, estava lutando, não é, em outra região, e então ele sai do seu local de conforto, da sua cidade, da onde eles estavam habitando com os seus soldados valentes, e eles estão pelejando, batalhando, né, pelas regiões ao qual ele estava conquistando, mas agora Davi volta à sua terra, como disse, o lugar de conforto, e ele encontra ali aquele lugar basicamente destruído, porque, como diz a Bíblia Sagrada, os amalequitas invadem aquele lugar e trazem ali transtornos enormes, não somente, né, um prejuízo físico, de material, mas também do físico humano. A Bíblia vai dizer que os amalequitas ali roubam aquela terra e também levam, podemos assim dizer, cativo, não é, mulheres e crianças que ali estavam. E aí, dentre esses entrelinhas, nós vamos observar que a Bíblia vai relatar que esses homens levavam as mulheres e os filhos e filhas, e não levaram os homens. A Bíblia não relata que foi levado homens. Por quê? Porque esses homens que ali habitavam estavam com quem? Com Davi, em guerra, lutando, não é? Para trazer benefício para a sua região, para trazer benefício para aquele lugar. Então, aqueles homens, quando chegam ali, observam aquele cenário, e a Bíblia vai dizer que agora eles lamentam muito, eles ficam ali tristes devido à situação daquele lugar. E o que eu quero nessa manhã trazer para nós, como uma temática,
é que Deus, irmão, às vezes faz com que algumas coisas saem do nosso controle para que a gente venha ter dependência nele. E aí eu trago aqui uma pequena mensagem ou uma temática dizendo assim: eu posso resgatar o meu bem maior. Eu posso resgatar o meu bem maior. Qual é o nosso bem maior? Qual é o meu bem maior nesta terra? É a minha família, é a minha casa. Aquilo que Deus instituiu para mim, o meu bem maior é minha esposa e as minhas filhas. Acredito que o seu bem maior também é isso, não é o seu trabalho, não é o seu emprego, não é aquele carro novo que Deus já lhe deu esse ano financiado, não é nada disso. O seu bem maior é a tua família. E às vezes, irmãos, nós entramos, nesses conflitos enormes que às vezes causa danos e percas. Quando nós olhamos esse cenário aqui, que Davi chega naquele lugar com seus valentes, e eles olham aquilo arrasado, foi um choque para eles. Por quê? Porque penso eu, que Davi, estava lutando pelo seu bem maior, e agora em um determinado momento, o inimigo vem e ataca de forma terrível, a sua vida. Mas quando nós olhamos aqui, irmãos, Davi, ele com os seus valentes vão se esforçar no Senhor. Como diz aqui o versículo 6, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Mas, irmão, nós nos esforçarmos em Deus, em momento difícil da nossa vida, não é fácil, sim ou não? Quando vai alguma coisa mal na nossa vida, nós nos esforçarmos, é fácil? Claro que não. E foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com esses homens. A Bíblia vai dizer que agora, quando ele chega naquela cidade e vê tudo aquilo arrasado, eles choram. É isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que cai no coração de Davi e dos seus valentes o pranto, o choro, o lamento pela perca que eles estavam vendo ali. É isso que às vezes acontece conosco. Eu, como pai de família, e enfrentei uma crise financeira em 2015, estava até compartilhando com nossos amigos aqui, aquela crise do Brasil 2015, 2016, quando o governo, daquela mulher que foi presidente lá, entrou em impeachment e tal, e ali foi uma crise no governo, e automaticamente a crise entra, em todas as famílias brasileiras. Nós ali administrávamos uma hamburgueria, éramos sócio com um amigo, tínhamos 4 funcionários, tinha moto de entrega, mas foi uma crise enorme, algo terrível que veio, para tentar me destruir. Mas eu vejo que todo esse processo Deus montou para que eu me chegasse ainda mais perto dele. Então eu digo a você que a crise às vezes traz o lamento, traz o choro, e eu chorei naquele momento. Eu chorei naquela crise financeira, naquele momento que eu estava passando, mas o Senhor, Ele fez com que tudo aquilo acontecesse para que eu me fortalecesse nele, para que eu buscasse em Deus força para me levantar, me colocar de pé e avançar e lutar pelos objetivos que Ele tinha estabelecido para a minha vida. Irmão, Deus estabelece objetivos e projeto para a minha família e para a sua, mas em nenhum momento Ele diz que nós vamos estar isento de problemas e de crise. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Qual é a crise que você enfrenta hoje? Qual é o desafio que você enfrenta hoje? O que está causando em você o pranto? Como contou aqui nossa irmã Luzia, com o seu testemunho. Ela orava, ela chorava, ela clamava para que Deus trouxesse uma resposta, e Deus trouxe. Então Davi aqui estava em pranto, chorando, clamando a Deus, E diante desse choro, irmão, podemos assim dizer que Davi, ele se lamenta. Davi, ele fica, triste, ele fica cabisbaixo. Mas aí há uma diferença dos que servem a Deus, dos que não servem ao Senhor. Aquele que não serve a Deus, quando vem o problema, ele se desespera, ele procura um psicólogo, ele procura, como é aquele outro?
um psiquiatra, ele entra em estágio de depressão profunda, ele até tira a sua vida. Davi, ele no estágio de lamento e choro, ele se levanta, lava o seu rosto, em meio a aqueles que estavam ao seu lado há poucos dias lutando junto com ele, agora diz assim: olha, invadiram nossa casa, nós vamos te apedrejar porque eles levaram por sua culpa. Foi isso que aconteceu, está aqui. A Bíblia vai dizer que eles desejaram apedrejar Davi, mas Davi se levanta, lava o seu rosto e diz assim: calma, vamos confiar num Deus que pode mudar toda a situação. A crise e o desafio que enfrentamos, irmão, não está nada perdido. Qual é a crise da sua família? O desafio da sua família? Ah, pastor, o meu desafio é porque o meu marido está fora da igreja. É porque eu tenho filhos adolescentes, estão me dando dor de cabeça. É porque hoje eu estou desempregado e eu estou preocupado com a renda que eu tenho que pagar. É porque a minha saúde está debilitada e o governo da onde nós estamos morando está muito difícil, não tem um médico de família. É porque a causa da justiça que eu tenho para resolver está impedida, porque eu estou em outra nação e eu preciso de mim lá no meu país. Então, irmão, as crises que nós enfrentamos diariamente é para nós desistirmos da caminhada em um Deus que servimos. É um momento em que passamos que só é motivo de nós reclamarmos e chorarmos. E se esquecer de que o choro não pode, não é, durar o dia todo. E nem à noite, até porque a Bíblia vai dizer, como disse aqui nossa querida irmã, que o choro pode até durar a noite inteira, mas o Deus em que nós servimos faz com que nós levantemos a cabeça e a alegria resplandeça pela manhã. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Não acredite, irmão, que chorar é a solução para resolver um problema. Ficar de cabeça baixa é solução para resolvermos um desafio que temos enfrentado. Podemos chorar? Podemos. Devemos chorar. Porque o sentimento, irmão, de percas e problema causa isso. Traz o medo, eu não sou psicólogo, né? Mas traz o medo, traz a incerteza, traz a angústia. E a angústia gera o quê? Lágrimas. A angústia gera lágrimas. Então, chorar faz parte, não é, natural da vida de qualquer pessoa. Então, Davi chorou. Os homens choraram. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que após esse choro, Davi, como líder daquela cidade, se levanta, se coloca à disposição para ouvir todos, e ele entra em um estágio muito importante da nossa trajetória. Sabe qual é? Davi, ele teve empatia pela reclamação daqueles que estavam ao seu lado, sendo que ele estava vivendo o mesmo processo. Às vezes pensamos que o processo da vida, não é de crise, é só minha. E que o irmão não vive também. Não, irmão. Todos nós, independente, passamos por algum problema. E não podemos reclamar e ficar assim, reclamando a vida toda. Davi recebe aquele problema para ele, ouve os seus valentes e diz: vamos buscar ao Senhor e vamos resolver essas questões. Vamos fazer o seguinte, podemos dizer que Davi falou assim: me deem uma oportunidade para a gente tentar resolver este detalhe. E aí no versículo 5, nós vamos ver na parte B do capítulo 30, que Davi disse assim: o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargos. Por que queriam matar Davi? Por que queriam apedrejar ele? Porque eles estavam feridos, estavam amargurados, estavam desconfortáveis em tal cenário. E não era um ou dois, era todos. Davi estava ali a ponto de morrer. Mas ele disse: espera lá, calma lá, alto lá. Vai ter mudança neste cenário. Sabe o que Davi faz, irmão? Deixa de chorar, deixa de se lamentar, quem sabe deixa de ouvir murmurações daqueles que estavam ao seu lado, e agora decide
se fortalecer, não no momento em que ele estava vivendo, mas se fortalecer num Deus que é a fortaleza para todos os nossos problemas. E aí no capítulo 30, versículo 5, lá no finalzinho, na parte C do 5, vai dizer assim, olha, Davi muito se angustiou. Do versículo 6, perdão. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Ele fez o quê? Se reanimou no Senhor. Ele disse, vamos parar o choro, vamos parar o pranto, vamos nos fortalecer e nos reanimar no Senhor, porque se nós nos reanimar no Senhor, nós vamos vencer esta batalha. Irmão, se reanime no Senhor em momentos difíceis que você enfrentar. A sua família é o principal objetivo da tua caminhada. Não desista dela, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, porque o Deus de Davi naquele momento animou as suas forças. E ter ânimo, irmão, quando estamos desanimados, é ruim, não é fácil. Quando você está tudo bem, vamos lá, Josué, quando assume a liderança do povo de Deus, ele estava espiritualmente bem. Estava bem com a sua família, estava bem com Moisés, estava bem com o povo, e ainda assim, Deus dá-lhe uma palavra, Josué, tem o quê? Bom ânimo. Será que Josué estava indisposto? Não, a Bíblia não diz, mas Deus lança a palavra de bom ânimo, olha, ele estava com ânimo, mas Deus diz, olha, tem bom ânimo a mais. Isso Deus fala para Josué. Mas aqui, irmão, o ânimo de Davi já estava abalado. O ânimo do povo já estava abalado. Então, Davi recebe uma palavra de Deus. Se reanima. O que é se reanimar? É se restabelecer o ânimo. É voltar o ânimo que estava perdido. É reaviver aquilo que já não tem mais significado. Então, quando nós nos reanimamos em Deus, nós nos fortalecemos. E aí, deixamos de chorar, deixamos de estar pranteando, deixamos de estar, choroso, e vamos nos alegrar, como diz Neemias, capítulo 8, versículo 10, quando ele diz, a alegria do Senhor é a minha fraqueza, é assim? A alegria do Senhor é a minha fraqueza. Não, mas Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a minha força, bendito seja o nome do Senhor. Salmo 46 vai dizer que Deus é aquele que nos fortalece. Pastor, eu estou perdido, eu já não sei o que fazer. Em nome de Jesus, se reanime nessa manhã, porque Deus tem projeto de vitória, de conquista para você. Conquista, mas eu não sei o projeto que Ele tem. Ele sabe, Ele vai te dar. Então somente acredite nessa palavra, porque Deus, Ele é aquele que não nega a bênção para aquele que o busca, bendito seja o seu nome. Então se reanime no Senhor. Davi fica um gigante. O trator de esteira, acredito eu que os seus valentes são impulsionados a se reanimar também. São impulsionados a voltar, não é o foco de guerreiros valentes, não frouxos. O que tem de homem aí que está sendo frouxo, que a mulher tem que assumir o papel do forte, porque a mulher que é sentimental. Da mesma forma, quantas mulheres estão tomando o lugar do homem? Deixa para lá. Mas não é verdade, irmão? Devido a algumas crises, às vezes nós homens... E a mulher toma uma posição de guerreira. Aqui foi ao contrário. Davi se reanimou, Davi se levantou, e não adianta, irmão, somente nós nos reanimar. Não adianta só agora eu estou pronto aqui para conquistar, para vencer, para buscar os meus objetivos, enfrentar essa crise. Precisa de algo importante. E Davi fez.
Davi, quando se anima, Davi, quando ele olha esse cenário, Davi, ele busca no Senhor, ele consulta ao Senhor. E lá no versículo 8, nós vamos ler, no mesmo capítulo 30. Então Davi, após ver todo esse cenário, após quase morrer apedrejado, depois que chorou muito, depois que se animou no Senhor, se reanimou no Senhor, a Bíblia vai dizer que ele não fica mais lamentando. Ele levanta a cabeça, fica de pé e diz: nós vamos conquistar, nós vamos buscar aquilo que é nosso. Nós vamos avançar e buscar o projeto que Deus tem para a nossa vida, porque não foi isso aqui que ele projetou. Davi então consulta Deus. Versículo de número 8. Então Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. Sabe o que Davi fez? Davi pegou o projeto familiar dele, Davi pegou o projeto familiar daqueles que estavam com ele e disse: meu Senhor, está aqui o meu projeto, está aqui o projeto dos outros, o que vamos fazer? Eu posso continuar pelejando por mim, pelos meus e por estes aqui, ou eu fico parado, chorando, lamentando, pranteando, desanimado? E aí tem uma resposta aí, no mesmo capítulo. E disse o Senhor: ora, se o homem consultou a Deus, como é que Deus ia virar as costas? O nosso problema, às vezes, é que estamos no projeto ou no propósito de percas e invasões da nossa vida e nós não consultamos a Deus. Consultamos várias pessoas. Eita, perdi o emprego. Eita, eu tenho que falar com fulano de tal, porque ele é o responsável do departamento financeiro da empresa e ele vai resolver minha situação. Eita, perdi o emprego porque teve outra proposta e a proposta que veio para mim eu abandonei e a outra não deu certo, agora eu tenho que voltar, eu tenho que... Para lá. Davi, ele consulta ao Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda no versículo 8, que o Senhor disse: Davi, vai lá, persegue ele, porque de certo, o que é que vai acontecer? Alcançará tudo e libertarás. Ele disse: Davi, vai lá, avança com a tropa, porque você vai reconquistar aquilo que foi tirado de você, em nome de Jesus. Eu lanço uma palavra para a tua vida, para a minha vida: não desacredite naquilo que Deus já falou, continue crendo, continue acreditando, porque o Senhor é poderoso em trazer uma palavra para você, dizendo: vai à frente, vai lutando, vai avançando, porque de certo eu lhe darei vitória, porque eu sou o Deus da tua vida, bendito seja o seu nome. Foi isso que Davi ouviu de Deus. Foi isso que Davi ouviu de Deus. Quando Davi escuta aquela palavra de Deus, acredito que ele olha para os homens e disse: olha, vamos seguir à frente, vamos avançar, vamos atrás daquilo que Deus já colocou para a nossa vida, trazer de volta o que é nosso. Irmão, o que eu olho aqui interessante, e eu vejo entre linhas da Bíblia, quando eu leio esse capítulo, é que quando Deus lança esta palavra para Davi, ele já estava trabalhando. Lá na frente nós vamos observar que os amalequitas já estão a caminhos à frente, porém no meio do caminho, escute isso aqui, olhe para mim, olhe para cá, quando Davi tem a resposta de Deus, enquanto os amalequitas já estão longe a caminho, sabe o que é que Deus faz? Deus, ele traz uma enfermidade para um dos escravos dos amalequitas, e aquele escravo agora fica doente, ou seja, para os amalequitas ele agora é pedra de tropeço, e ele diz: deixa ele aqui, nós vamos avançando. Só que quando Deus disse para Davi: vai à frente porque tu vai conquistar, Davi se levanta e vai caminhando pelo caminho, vai avançando, até o momento em que Davi e os seus homens encontram aquele homem enfermo. Olha que coisa interessante. Quando encontra aquele homem, Davi olha para ele e diz: rapaz, tu é o quê? Tu é quem? Tu veio de onde? Meu senhor, eu sou egípcio. Aquele homem não conhecia Davi. Eu sou egípcio,
Mas egípcio, o que tu faz aqui? Não, é porque eu venho como escravo, né, dentro do povo amalequita, e eu adoeci há 3 dias. Estou sem comer, sem beber, estou fraco, fragilizado, não tenho mais força, e o povo está indo para tal lugar. Aí Davi escuta aquilo, amalequitas. E quem, como é que é? O que se passou com os amalequitas? Não, os amalequitas invadiram as terras filisteias, nós invadimos uma terra chamada Ziclag, e entrega o ouro. Pegamos as mulheres, os meninos, tudo que tinha lá, e eles estão levando com ele. Olha só como é que Deus faz. Irmão, não te preocupa como Deus vai fazer nesse problema. Só continue acreditando como Ele vai resolver. Ele resolve. Davi olha para aquele homem e diz, como é que é? Eles invadiram que cidade? Ziclag? Foi. E está com ele um monte de menino. E mulher, um monte, levaram tudo escravo. E ele só foi para tal lugar. Pois você podia comer. Não, primeiro ele alimentou ele. Não, pois vem cá. Come pão, toma água, toma pasta de figo, se alimenta, fica forte, porque tu vai comigo. Acredito eu que aquele homem se assusta. Mas meu Senhor, se eu for com o Senhor, eles vão me morrer. Não, fica tranquilo. Mas o Senhor vai me proteger. Fica tranquilo. Confia, acredita, porque Deus tem algo para a sua vida também. Irmão, eu acredito que naquele momento Davi ficou ainda mais fortalecido. Ora, se ele estava indo só com a palavra, vai dar certo, você vai conquistar. E no meio do percurso tem um homem que entrega todo o projeto do inimigo na mão de Davi, como não se... Eu acho que ele se reanima 3 vezes mais. Né? Se anima 3 vezes mais, irmão, e é isso que acontece. Mas tem um detalhe aqui. Às vezes nós passamos por esses desafios na vida e compartilhamos com algum irmão ou irmã. Eu sei que aqui não acontece isso, aqui vocês são tudo crente. E aí o irmão diz, rapaz, luta comigo, entra nessa peleja por mim, ora por mim, vai. E o irmão diz, amém, vamos orando, né? Só que em um determinado momento, aqueles irmãos que a gente conta com ajuda, às vezes esquece. Fica fraco, não consegue avançar com você. E parece que, não, agora eu não vou conseguir sozinho não. Foi o que aconteceu com Davi. Foram 600 homens para, né, resgatar o povo. 200 no meio do caminho, fraco já das outras guerras. Davi, eu não aguento mais não, tem que ficar aqui. Davi então perde 200 homens, só vai com mais 400. Ou seja, na caminhada da nossa trajetória, nas crises que vêm para nos afrontar, às vezes pessoas vão desistir no caminho. Eu vou dizer para você como é que é isso. Abra o seu coração. As pessoas desacreditam na libertação de um parente que está lá viciado nas drogas. Tem 50 parentes. E tem um que está mergulhado na prostituição. Uma jovem, né, mergulhada no álcool, mas aqueles 20% daquele povo lá, não, esse aí não tem mais jeito não, deixa, está na mão do, né, não tem mais jeito não muda não vai não, deixa eu dizer, sempre vai ter aqueles que vai desistir e dizer assim, não vai para frente não vai conseguir conquistar, não vai conseguir se libertar, e você vai avançando, sabe por quê, irmão? Porque o projeto é seu. O projeto nem sempre é de todos. Tem projeto que é de todos, mas tem projetos que é individuais. Mas aí o que eu acho interessante nisso tudo é que o projeto é seu, mas quando você é beneficiado, muita gente também é beneficiada. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que dá a bênção para mim, dá a bênção para você, dá a bênção para ti, mas também quando Ele lhe dá a bênção, Ele faz com que você compartilhe essa bênção para muito que está ao seu lado. Olha que coisa interessante. Foi o que aconteceu com Davi. Davi avança com os 400 e aquele cabra lá, que era escravo. E de repente a Bíblia vai dizer que Davi agora chega em um determinado lugar e está ali acampado quem? Os amalequitas. E a Bíblia diz, irmão, que a força de Davi e dos seus homens foi tão grande, que eles destruíram o exército amalequita, nada sobrou, além de 400 camelos
e 400 jovens que saíram, olha, batendo, como diz no Brasil, né? O pé pela bunda, né? Foram correndo, mas Davi e os seus homens reconquistaram as suas esposas, os filhos, os despojos, e ainda voltaram o quê? Mais ricos do que eram, porque os amalequitas também tinham riqueza, levaram tudo para Ziclag, e a bênção de Deus para a vida deles foi em dobro. Bendito seja o seu nome. O que eu digo para você, não desacredite do projeto, porque a bênção de Deus para a tua vida é em dobro, independente da crise que você enfrenta. Quem acredita, diga glória a Deus. Então, irmãos, não adianta nós nos desesperar. Não adianta a gente ficar, não é, preocupado com o que vai acontecer. Tão somente coloque o projeto na mão de Deus. Tão somente acredite que Deus é poderoso em mudar o quadro. E não somente para mim, como disse, mas para aqueles que estão ao meu lado. Aí o que foi que aconteceu? Davi vem voltando. Acredito que já com alegria, tocando, né, louvores a Deus. E quando eles estão voltando, o que eles encontram? Os 200 que tinham desistido. Os 200 que tinham desistido. Quando eles olham para aqueles homens, trazendo tudo aquilo, sabe o que ele diz? Fomos abençoados. E foram mesmo. Porque aqueles mesmos valentes que desistiram na caminhada, eles se reagruparam com Davi e voltaram para a sua terra felizes, alegres, porque a bênção do Senhor os seguiu. Queridos, estabeleça, não é, na sua vida e na trajetória da sua família algo importante. Coloque como bem maior a sua família, porque Deus, Ele tem projeto para ela. Não desacredite nunca do projeto de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu desacredito do projeto para a minha família, eu estou desacreditando do projeto para a minha filha, para o meu filho, para a minha esposa e para mim. E para mim. E deixa eu dizer, nós não somos perdedores, nós somos vencedores. Aí você diz, pastor, é porque está ruim mesmo, está difícil, o problema está grande. Não tem problema que não se possa resolver. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, Davi se esforçou não nas suas forças, mas ele se esforçou em quem? No Senhor. Por isso, nesta manhã, saia daqui fortalecido, não em você próprio, não no seu irmão da direita ou da esquerda, saia fortalecido no Senhor, porque do Senhor é a minha força e a sua força. Receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus, sai dizendo, eu vou continuar lutando para eu resgatar o meu bem maior neste dia. Deus abençoe, pastor Josué é com o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Amém. Tá calor, tá? Lá em Montemor estava 11 graus hoje de manhã. Eu digo, rapaz, vai fazer muito frio. Botei um moletom por baixo dessa outra aqui, botei essa aqui, mas agora eu estou com muito calor. Aqui amanheceu quantos graus? Ah, bom. Mas hoje está quente. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. O que você tem perdido? O que você tem desistido? O que você parou no meio do caminho e deixou de buscar ou levar o resgate para esse projeto? Você sabe, eu não sei, eu sei dos meus, né? Eu tenho um grande desafio. E eu sei que Deus vai resolver por mim. A minha causa, só Deus resolve. A causa da minha família, só Deus resolve. Homem não vai resolver. Eu. Um dia você vai saber o que é. Mas Deus vai resolver. O detalhe é que eu não estou somente chorando diante desse desafio que eu tenho familiar. Eu vou compartilhar. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Rihanna Souza. Ela tem um problema físico dos membros superiores para cima e agora está afetando os membros inferiores para baixo. Perca de força, ela não faz isso. Ela não tem feição. Ela caminha já com dificuldade. Se você vê ela caminhando, ela já está puxando da perna direita. É uma deficiência que já está sendo estudada no Brasil,
Portugal, Estados Unidos e alguns lugares do mundo. É algo raríssimo. E a medicina ainda não conseguiu desvendar. É um grande problema, que eu enfrento desde os 3 anos de idade dela. Mas eu não estou mais choroso, eu não estou mais me lamentando com a minha esposa. Nós estamos vivendo um processo de caminhada como viveu Davi e aqueles homens, esperando uma resposta do Senhor. Porque eu me animo e me esforço no meu Deus em meio aos desafios. É desafiador, financeiramente, de tempo. Às vezes eu tenho que sair do trabalho para ir, não é? Trazer a Lisboa, em Évora, para... é tanta coisa. Mas eu não fico... não. Sabe por que eu luto? Porque eu quero resgatar o meu bem maior. Eu sei que a minha filha vai ser bênção para essa nação, vai ser bênção para muitas nações. Eu entendo isso, eu creio nisso. É um grande desafio. Parece que para você não, mas para mim é. Mas você também tem os seus desafios, diário, familiar, no trabalho, em todas as áreas. E nós queremos, em nome de Jesus, apresentar este desafio nas mãos de Deus. Como fez Davi, orou a Deus e Deus trouxe resposta. Avança porque tu vai ter vitória. E eu não quero ministrar que você vai ter derrota. Não quero isso. Quem sou eu? Porque eu sei de um Deus que é vitorioso, que não perde batalha. E eu quero ministrar isso para a sua vida. E se essa palavra falou o teu coração e você quer resgatar o bem maior que você tem, eu quero lhe chamar à frente. Eu não sei se vai caber, mas vem à frente. Já está vindo a primeira irmã de verde ali, pode vir. Eu quero orar por você, a de preto também, já está vindo. Vai vir um jovem ali, pode vir. E Deus, irmãos, está trabalhando em prol desse projeto, desse desafio. Venha com o coração aberto. Quem sabe você está vindo chorando, com a lágrima descendo o rosto, mas acredite que Deus é aquele que enxugará dos seus olhos a lágrima e não haverá mais esse pranto, não haverá mais esse choro. E o projeto de Deus é gigantesco. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por si. Venha com o coração aberto e receba esta palavra confiando. E diga ao Senhor, como fez Davi, busque a Deus, consulte a Ele, nesse momento diga: Senhor, estou aqui, eu quero a tua vitória. E Deus dos céus, o Deus dos céus, como disse a Neemias, lá no capítulo 2, versículo 20, ele me diz esta palavra agora, e diz ao teu coração: o Deus dos céus lhe fará prosperar, o Deus dos céus lhe fará prosperar. Recebe esta palavra em nome de Jesus: o Deus dos céus lhe fará prosperar, porque Ele é Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Deus, em tua presença estamos, Senhor, nesta manhã, gratos a ti, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, ministrada, Senhor, ao qual a temática foi resgatando o meu bem maior. Pai, eu ministro a tua bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, levanta ele e ela, Deus, com ousadia, com força, com intrepidez, Senhor, para continuar lutando por este projeto. Pai, em nome de Jesus, que esse projeto seja grande, Senhor, e que seja estabelecido por ti. Pai, em nome de Jesus, que todo levante, Senhor, contrária ao crescimento do meu irmão e da minha irmã, caia por terra agora em nome de Jesus, e prepara o caminho para cada um de nós sermos vitoriosos em ti. É o que nós oramos e por fé profetizamos na vida de cada um, em nome de Jesus. Diga amém.